Boa noite, então. Muito bem-vindos, né? Esse é o nosso terceiro encontro da imersão Quero Ser um Bezerro. Hoje o nosso tema é estratégia ou as estratégias, né? Que nós utilizamos na sala, principalmente. Eu ontem sugeri que fossem assistidos dois vídeos lá no canal, identificando o ponto de entrada na operação e o outro, estratégias. São dois vídeos que eu acho que esclarecem bastante coisa. Como desde a da época em que eles foram gravados até agora, a gente teve alguns ajustes, algumas melhorias, algumas novas percepções. O mercado também sofreu algumas, algumas mudanças nesse período. O estudo desses setups que a gente gravou naqueles vídeos lá, ele iniciou lá no mês de março, abril, maio, foi onde o estudo se desenvolveu mais. Então, de lá para cá, de maio para cá, o mercado apresentou, o mercado apresentou muita mudança. Se vocês acompanharam hoje, perceberam que, por exemplo, hoje foi um dia muito atípico, né? A gente teve quase praticamente 3 mil pontos, né, de queda no índice. O dólar teve movimentos muito, de uma leitura muito difícil. Teve intervenção do Bacen, né, do Banco Central. O dólar despencou duas vezes e depois ficou fazendo movimentos de cruzamento de média repetidamente. Foi um dia que quem conseguiu operar cedo bateu a meta antes das 9h30 e quem não pôde operar pode ter. Algumas pessoas até levaram stop nessas operações do dólar, por exemplo. Como eu já falei na sala, e eu vou falar logo em seguida, eu vou falar mais em detalhes, como eu já falei na sala, o nosso setup apenas para operar o índice, né? O dólar é um estudo ainda, mas a gente já conversa sobre ele na sala, porque ele possivelmente nos próximos meses, principalmente com a mudança, abertura, né, mudança da estrutura, com a abertura de uma sala separada, chamada Sala Pro, Sala Bezerro Pro, com essa mudança na estrutura, a gente vai passar a fazer a operação do dólar nessa sala. Então, para não me estender demais, já são 17, 19h08. Eu vou abrir aqui a apresentação, repassar rapidamente os slides. Hoje a gente já cobriu, né, o funcionamento da sala e a preparação para iniciar na atividade. Ontem nós falamos sobre o planejamento. Hoje nós falaremos sobre as estratégias. E amanhã é um dia que eu também acho muito importante. Vocês tiveram algumas oportunidades de participar da palestra da live com a psicóloga Camila, perceberam a importância desse assunto. A gente fala muito sobre isso na sala, então é um momento, não, é um componente importante. E na sexta-feira, forçando, a sala estará aberta, vocês já receberão o link. E quando eu digo vocês aqui, eu estou me referindo às pessoas que estão no grupo do WhatsApp lá, sala de espera. Outras pessoas podem ter entrado aqui, né? Mas quando eu digo isso, estou me referindo a esse grupo. E após esse dia inteiro de operações com a gente, nós vamos fazer uma reunião aqui de fechamento para vocês. Aí não tem pauta, aí nós vamos conversar sobre o dia. Vocês vão falar sobre as impressões de vocês e dúvidas que possam ter surgido. Imagino que vão ter várias. E para a gente, na terça-feira da semana que vem, dia 13 de novembro, vocês começarem a operar na nossa sala. Então, passando os slides, vamos falar das estratégias que a gente trabalha na nossa sala. Como eu disse, ontem nós combinamos, né, eu pedi, né, nós combinamos que assistissem os vídeos da operação, do operacional do índice, que são principalmente tratados no vídeo identificando o ponto de entrada na operação. E no outro vídeo, estratégias, eu faço um apanhado geral, mostrando o 11R a favor da tendência, o 11R CT, que é contra a tendência,
e o dólar 6R. São estratégias que a gente aplica todos os dias, como eu disse, exceto a do dólar. Esse ativo na sala trader, que é onde vocês vão entrar, esse ativo não é operado por uma razão bem simples que eu expliquei já, a questão, né, do, da alavancagem do dólar em relação ao índice. Ele tem um potencial de dano muito maior, porque qualquer stop do dólar, mesmo com um contrato, ele é muito mais danoso do que um stop nas operações do índice. Então, o índice, mesmo sendo um ativo mais difícil de operar, e ele é mais difícil de operar, a gente, com um setup simples, a gente consegue uma boa taxa de acerto e um bom desempenho, uma boa taxa de desempenho, que, para quem está iniciando, compensa, né? Um, um ganho menor, mas uma exposição ao mercado, um risco muito menor. Então, antes de eu começar aqui, eu gostaria de saber de vocês, e aí eu peço que, como eu falei, né, que hoje o encontro seria muito mais interativo, eu gostaria que vocês se manifestassem, se assistiram os vídeos, se ficaram com dúvidas, se gostaram, se não gostaram, se acham que se adaptam, se acham que não, que é muita coisa. Eu gostaria de ouvir vocês, por favor, contribuam. Ô, Bárbara, boa noite, é o Anderson. Boa noite, Anderson. Tudo bem, cara? Tudo bom? Depois que eu aprendi esse setup aí dos bezerros, o 11R, o 6R, as minhas entradas é tudo baseado neles, sabe? Bom, Então, nossa, assim, cada dia mais estou gostando de estar operando, né? Tem uns amigos que a gente conversa, referente ao 11R, todo mundo tá curioso para aprender, assim, sabe? Eu acho que desde o tempo que eu comecei a operar, para mim o 11R, o 6R que vocês estão ensinando parece que foi o caminho, foi o achado, sabe? Tipo, nossa, bem, tá sendo maravilhoso mesmo. Tá gostando demais, demais da conta de estar que legal, operando. que Ainda legal. quero aprender cada vez mais ainda, referente Vamos ao 11R, ao aprofundando, né? 6R. Sabe? Que bom, Mas, cara. obrigado. Obrigado pela tua contribuição. Não, É, hoje, brincando com o pessoal, conversando, né? Mas para quem tá aprendendo, eu fiz 1.500 pontos hoje no nossa, que índice. espetáculo. Né? Para quem ainda está muito novo e não sabe quanto isso representa R$ 300. Então, eu tô no simulador, né? Eu sabia que era tudo no Claro, não, simulador. mas Não tô preparado mas isso, para isso é ainda, né? até interessante tu falar isso, porque me dá a oportunidade de dizer o seguinte: na sala tem muita gente operando na conta real, mas tem muita gente no simulador. E eu peço para que não faça distinção entre uma coisa e outra, porque enquanto a pessoa estiver usando o simulador com a mesma seriedade que vai operar na conta real, o simulador é uma excelente ferramenta para praticar o setup. Eu acho que são ferramentas assim que a, ajudam a gente a treinar o operacional sem ter o componente emocional tão presente, porque no início é muita coisa para a gente lidar, o operacional e o emocional. Mas mesmo assim tem gente que, apesar de ser no simulador, tem gente que, como se diz, passa calor também. A gente tem colegas aí, o Anderson sabe, a gente tem colegas aí que no final do dia, às vezes, eles estão cansados e estão abatidos se tomaram loss. Então, mesmo no simulador, fiquem bem tranquilos quanto a isso. A gente não faz essa distinção. Inclusive, quando a gente faz a enquete no final do dia, vocês vão ver isso na sexta-feira, não é feita a distinção. Eu quero saber o resultado operacional da pessoa. Então, quando o Anderson falou, me deu oportunidade para trazer isso para cá também. Anderson, por favor, pode concluir, cara. E foi acho que semana passada, né? Acho que tem 2 semanas que eu conversei com você, né? Uhum, A gente tem a questão privada, então. Depois que eu conversei com você que é tudo aquele tua paciência, né? uhum, Me orientou, tudo. Depois que eu fui pro simulador, né? Mas assim, eu deixando bem claro, eu opero no simulador como se estivesse operando na conta real. Então eu tenho um limite de perca, certo?
Se eu chegar a perder aquele limite, eu paro. Então, como se eu tivesse numa conta real. Então, eu Gerenciamento tenho de que risco, treinar né? exatamente, eu tenho que operar, porque se eu tivesse na conta real, teria sido dessa forma. Então, eu encaro como conta real. E depois que conversei com você, né, essa semana, praticamente foi acima de 1.000 pontos. Segunda, terça e hoje. Que maravilha, cara. Parabéns. Então, tipo assim, eu tô muito contente. Obrigado, Fabrício, Imagina. mais uma vez, por ter me dado essa ajuda, ter me dado essa oportunidade aí. Nossa, estou muito, muito feliz mesmo. Beleza? Fico muito feliz. Não precisa me agradecer, cara. Na verdade, pode agradecer assim, sabe como? Seguindo o combinado, seguindo o setup, respeitando o gerenciamento de risco. Esse é o melhor agradecimento que pode fazer para a sala, não para mim. O melhor agradecimento que pode fazer para a sala, qualquer um pode fazer, é respeitar o gerenciamento, respeitar o operacional. Esse é o maior agradecimento, cara. Temos mais alguém para contribuir? Acho que alguém tinha aberto o microfone antes, eu não... Foi eu que abri. Oi, Fátima, tudo bem? Tudo bom. Eu também estou operando só na conta no simulado, né? E eu assistindo os teus vídeos, eu teve um trecho lá que eu vi que a Maria apresentou uma planilha lá, e eu fiquei observando, e ela disse uma coisa que me chamou a atenção. Por que não colocar a ordem lá e acionar o stop, deixar correr, né, o trade, e ver até onde vai chegar e só monitorando o stop. Uhum. Aí eu pensei, relaxa, eu vou colocar isso em prática, ver se dá certo. Aí quando foi hoje eu coloquei em prática. Declaro que eu apanhei antes, né, de receber alguns nós, mas eu consegui colocar em prática e deixei correr. Deixei correr até embaixo. Aí deu aquele valor todo Coisa no final boa. do dia. Então, assim, funciona, né? O setup de vocês funciona. Eu também coloquei, depois que o Diogo me ajudou com a plataforma, eu coloquei o renco de 11, né? 11R, né? Que 11 chama, é. né? Aham. Pronto. Aí abri uma outra janelinha com o mesmo ativo e coloquei de 60, entendeu? Uhum. 60R. Aí dá para você ver as duas telas bem interessantes. Aí você sabe qual vai ser, onde é que vai estar os altos e baixos, onde ele está voltando, onde ele está subindo, mas no de 60, ele vai praticamente direto, Uhum. entendeu? Então, assim, eu achei interessante, eu gostei dessa forma, usando o setup de vocês, mas com essa coisa que eu acrescentei. Não sei se é permitido, né? Mas eu Não, coloquei e deu certo. cada operacional, né, cada pessoa, cada trader com o passar do tempo, vai desenvolvendo as suas particularidades. O que eu sempre peço para que se avalie é qual a utilidade prática, né? Por exemplo, a Fátima falou de um gráfico para ela acompanhar outro tipo de movimentação de uma outra forma. Isso, inicialmente, sempre a proposta é o seguinte: utiliza a plataforma com a menor quantidade possível de informações. Por quê? Porque não se tem condições de fazer análises técnicas sobre muitas coisas ao mesmo tempo e conseguir operar de forma consistente. Isso aí requer um tempo de tela, como a gente fala, muito, muito maior. Então, o que eu sempre recomendo? Inicia com o mínimo possível, mínimo possível. Então, o que eu quero dizer com o mínimo possível é aquilo que eu tenho no meu gráfico. O fundo, claro, o fundo branco é só por preferência minha. É o fundo limpo, com o gráfico com verde e vermelho, os blocos. Aí a gente tem a regra de coloração, que ela ajuda, eu vou mostrar logo mais, ela ajuda o nosso operacional, mas mas as médias, 7, 17 exponencial, detector de topos e fundos para a gente enxergar, né, esses fundos com mais facilidade, topos e fundos com mais facilidade, e era isso. Então, tem gente que começa a colocar muito indicador, por exemplo, em cima do gráfico, coloca 4, 5, 6 médias em cima do gráfico, coloca bandas de Bollinger, coloca regras de coloração que nem sabe exatamente como funcionam. Essa regra foi feita para a nossa sala. Não é uma regra que a gente pegou de outro lugar. Foi um dos colegas ali fez a regra para a gente, eu testei, validei, e a gente está usando essa regra.
Então, o que eu sempre, né, falo, se a pessoa está se sentindo mais confortável com algum complemento em cima do gráfico, a minha sugestão só é que realmente verifique qual a utilidade ou qual a aplicação prática desse indicador, dessa janela, o que for que a pessoa tenha adicionado, para ver o quanto que isso aí está melhorando o trade dela. Se é só, muitas vezes, é só um apoio emocional. E não tem nada de errado nisso. Buscar um conforto emocional ao olhar para outro indicador, ok, desde que ele não atrapalhe o teu trade. E se é um indicador que a pessoa percebeu uma correlação que ajuda ela a melhorar a performance dentro do setup, eu até encorajo que a pessoa faça um estudo um pouquinho mais aprofundado e apresente para a gente levar para a turma. Por exemplo, o Fábio, que não está aqui hoje, Fábio Oliveira, mas ele já falou aqui na segunda e na terça. O Fábio ele está me ajudando, né? Ele apresentou e eu pedi que ele evoluísse o estudo para a gente utilizar o canal de Keltner. E esse canal ele pode nos ajudar a enxergar qual a melhor forma, né? Qual o melhor ponto para a gente posicionar o nosso alvo, por exemplo. Ou então para a gente apertar o stop, né? Como se fala, né? Que seria fazer o trailing stop com um offset, com uma distância até o preço um pouco menor, até o preço máximo um pouco menor. Então, encorajo que se faça isso, esses testes, mas para quem está começando principalmente, quanto mais limpo o gráfico, mais fácil da pessoa focar naquelas coisas que ela precisa observar, que é efetivamente o cruzamento de médias, a leitura correta, a tendência do movimento. Eu já tive conversas com pessoas na sala, a verdade, a maioria delas até depois de algum tempo abandonou a sala. Espero que estejam tendo bons resultados. Mas pessoas que insistiam, por exemplo, em usar determinadas ferramentas sem saber e levavam um stop. E aí a gente, né, tem esse tipo de conversa na sala repetidamente. Usa o gráfico mais simples possível. Às vezes a pessoa com um monte de indicador em cima do gráfico, em algum momento eu perguntava, fulano, qual a leitura da tendência agora desse movimento? E a pessoa não sabe responder, não sabe se é uma tendência de alta, se é uma tendência de baixa, se tem um canal de alta se formando, se tem um canal de baixa se formando, se tem uma região de congestão, ou seja, uma lateralização, né, uma tendência neutra, onde o gráfico só anda de lado, não sobe nem desce. Nada disso, às vezes a pessoa consegue identificar no gráfico e ela fica procurando. Eu estou olhando a terceira retração de Fibonacci. Aí tu pede para ela traçar, ou pergunta como ela traçou o Fibonacci, ela nem soube traçar o Fibonacci direito. Eu já vi, por exemplo, na aula, né, do Panon, tal, eu já vi o pessoal dizer, eu tracei o Fibonacci assim, dessa forma, né, desse ponto para esse ponto. E o cara estava traçando o Fibonacci para trás, de cabeça para baixo, digamos. Isso não funciona. É óbvio que não funciona, mas a pessoa que está fazendo isso, via de regra, ela está procurando encontrar soluções simples, né? Ela não quer ter que fazer uma análise complexa, ela quer olhar para o gráfico, enxergar uma linha e saber que se bater naquela linha, ela faz determinada coisa. Ela não sabe colocar essas linhas no gráfico. Então, esse cuidado eu acho importante ter. Quem está começando, principalmente, eu acho que, se eu não estou enganado, a maioria de vocês, se não todos, mas a maioria de vocês, com exceção dos bezerros que estão aqui, obviamente. Diogão está aqui. Diogão, boa noite, Diogão. Com exceção do Diogo e os outros bezerros, já vou colocar ele como co-host aqui. Com exceção dos bezerros aqui, eu acho que a maioria está chegando no mercado agora, né? Se eu não estou enganado. E isso quer dizer que a pessoa precisa fazer de uma forma simples. Dirceu está com a mão levantada. Dirceu, por favor. Queria completar o que eu comecei. Completa, Fátima. Completa, por favor. Assim, o meu gráfico ele é mais limpo possível. Eu não gosto muito de coisa porque eu tenho medo de me enrolar, né? Já que você falou. Então, eu deixo ele o mais limpo possível. Então, só tem as médias mesmo, o gráfico, e 2 suportes. Aliás, um suporte e uma resistência. É só isso que eu uso. Então, os box, eles são numerados. Perfeito. E a partezinha que eu falo lá que eu disse que era o índice
de 60 naquela abazinha de cima, não tem onde mostra o ativo, né? É só aquilo Uhum. ali. Eu Uhum. mudo a janelinha para 11R e 60R e pronto. É só isso Perfeito, mesmo. perfeito. Tu encontrou um segundo gráfico que te dá uma outra visão sobre o operacional do dia, né? Legal, legal, Isso. Porque aí legal. eu vou me orientar ainda assim. Com calma dá certo. Vamos ver se amanhã vai funcionar, né? Ah, devagarinho, devagarinho vai funcionando. O importante é fazer o operacional corretamente, porque o resto a estatística resolve para a gente. Se, Ok. se, se fizer o operacional correto, a gente sabe que a nossa estratégia tem uma assertividade não, desculpa, uma taxa de acerto quase sempre acima de 75%. Então, Eu só preciso consertar os erros que eu cometi hoje, né? Que eu já perfeito. sei quais foram, aí eu vou anotar para ver se eu Isso é consigo importante. lembrar, Isso faz né? parte do teu diário de trade. Tu tem que acontecendo Uhum, essas coisas, tem que estar. A gente conversou sobre isso ontem, né? uhum. Isso tem que ser anotado. Esse documento eu vou compartilhar no final da semana, depois da imersão, eu vou compartilhar com o pessoal que está na sala de espera, mas eu vou compartilhar também lá no grupo principal já esse material para todo mundo poder fazer o seu também. Certo? Ok, tá bem. Valeu, Fátima. Vou, Obrigado pela por contribuição. nada, por nada. E É, eu também estou aprendendo bastante. Vou desligar aqui, viu? que bom, Uhum. obrigado. Agora sim, Dirceu, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem. Bom, Fabrício, logo que eu fui apresentado a 11R, eu consegui fazer algumas operações, poucas, mas Uhum, todas com ganho, tá? Isso ótimo, me motivou muito. legal. E eu tenho acompanhado, e acho que eu falei na nossa primeira live que eu seguia uma estratégia baseada em Keltner, tá? Uhum, Apesar de ela ser usando gráfico temporal e a 11R Renko, eu fico monitorando as duas. E em uhum, muitos momentos, uma confirma a outra, tá? sim, Então, eu acho que é uma ferramenta que para os novos pode confundir, mas é muito interessante é essa sim, busca pelas ela é novidades, sim. porque a gente sabe que um stop nunca é eterno, né? Então, Ela é muito importante mesmo. Eu gostei bastante. O Fábio está evoluindo esse estudo para a gente. Eu acho que vai dar bons legal. frutos, sim. Acho que vai dar bons frutos. Legal saber. E estamos aqui animados. Eu estou ansioso positivamente Que bom. para sexta-feira, porque aquela outra sessão lá da Maria foi muito legal para sentir o ambiente. E naquele dia, inclusive, eu fiz uma operação, tá? Né, vitoriosa. Que E legal. eu acho que agora, devagarzinho, a gente vai chegar lá. Tem algumas dúvidas, às vezes eu fico na dúvida se cruzou dentro, se cruzou fora, qual que eu considero, mas eu acho que isso é a prática, o olho que vai pegar o Vai, tempo de vai tempo, e certo? vai. E eu vou te dizer mais. Uma das coisas que eu vou apresentar hoje aqui é uma das mudanças talvez mais significativas que aconteceram nos últimos meses com relação à aplicação da estratégia. Foi uma decisão que eu tomei há poucos dias e que implementei há menos dias ainda. Eu tomei essa decisão cerca de 10 dias mais ou menos, mas eu implementei isso faz, se eu não estou enganado, foi ou na sexta-feira ou na quinta. Se o Diogo estiver aqui, se lembrar, quiser me ajudar, fica à vontade. Não me lembro se foi na quinta ou na sexta que eu falei isso. Então não faz nenhuma semana, na verdade, que a gente mudou um detalhezinho que eu vou mostrar, mas que foi no intuito de facilitar e não termos mais essa margem para interpretação. Vocês lembram que eu tenho falado muito sobre setups objetivos e setups Sim. subjetivos, né? O setup, na minha visão, o trader iniciante, quanto mais objetivo o setup, maior a chance de ele conseguir ter sucesso para se manter. Ó, o Diogo disse que não lembra, foi na semana passada. Foi na quinta. Quanto mais objetivo o setup, maior a chance do trader iniciante conseguir realizar ele corretamente, assertivo, ou seja, ele consegue realizar de forma correta e tal. E aí, como eu acabei de falar, a gente vai depender da taxa de acerto do setup. Nós conhecemos a taxa de acerto do setup, a gente sabe que ela é muito alta. Esse setup de cruzamento de médias, ele realmente tem um alto nível, uma alta taxa de acerto.
A gente, como eu falei, varia de 75% a 87%. Hoje, até às 11 da manhã, nós tínhamos 100% de acerto, com 9 entradas. Então, hoje foram tantas entradas que eu acabei não conseguindo fazer ainda, né? Vou fazer depois da live aqui, a análise do mercado com todas as entradas, porque foram, se eu não estou enganado, 18 ou 19 entradas hoje. É muito fora da curva, em geral são 6, 7, 8, e hoje foram 18. Mas hoje foi um dia totalmente atípico no mercado e, enfim, não é um padrão, mas serve também. Então, deixa eu ver. O Eduardo. Dirceu, desculpa, concluiu? Não, tá, era isso daí mesmo. Estamos aqui, estamos juntos. Obrigado, Dirceu. Obrigado pela presença e pela contribuição. Eduardo, por favor, está contigo. Boa noite a todos. Boa noite, Eduardo. Me escutam bem? Estamos bem. Então tá bom. Bom, Barba, na primeira conversa que a gente teve aí, eu também já tinha falado, né, que eu já operava, né, alguns outros setups, e quando eu fui apresentado aí para o 11R, eu também gostei bastante, né, e fiquei, a princípio, acompanhando, né, e vendo que realmente funciona, né. Só que é o seguinte, né? Uma vez que a gente aprende algumas coisas, fica difícil desaprender, né? Uhum. Quando você fala para deixar o gráfico limpo, é complicado, né? Quando a gente já conhece outros indicadores, né? Então, estou fazendo o possível para me livrar da maioria deles, né? Mas eu ainda mantenho o DMI, Uhum. né? Então, ele indica a tendência, né? Então, eu tenho acompanhado o 11R junto com o DMI, né? Para ver se não é falso, né? Se não é um cruzamento falso, e aí tem funcionado bem, tá? Eu não tenho entrado em todas, tá? Eu tenho mais assistido do que entrado, né? Mas estou gostando bastante, tá? O que eu gostaria que, se tu tiver à disposição, lógico, eu não sei se a tua atividade vai ser exercida full time ou se vai ser, né, no teu tempo livre, né? Como é que vai ser o teu operacional, mas se é full time, eu acho que de repente tu pode pensar em, por exemplo, nós vamos falar mais sobre isso provavelmente na sexta-feira, tá? Mas tu pode pensar em daqui a pouco pegar uma planilha ah, onde tu já faz o teu registro das entradas, o teu diário de trade. Tu pode, por exemplo, colocar uma coluna com qual a indicação do DMI. Se pela indicação do DMI tu compraria ou não, se tu venderia ou não. Ou melhor, se tu entraria na posição. Sim. Se ele te indica, bom, e aí tu vai acompanhar isso durante 5, 10, 15, 20 dias, vai juntar lá 150 operações e vai avaliar. Bom, todas as vezes que ele me indicou para entrar na operação, eu tive sucesso. Todas as vezes que ele me indicou para eu não entrar na operação, eu tive stop. Ótimo, ele é o indicador perfeito. Claro que a realidade não vai ser essa. Então tu vai colocar lá, vai colocar lá. Todas as vezes que ele me indicou para não entrar na operação e vai medir quantos loss tu teve, né? Quantos loss e gains tu teve nessa situação. Então, qual foi a tua taxa de loss? Pode ser a quantidade de loss sobre o total de trades. E aí tu vai ver que tu, por exemplo, quando o DMI indicou que tu não deveria entrar, tu teve uma taxa de loss de 50%. 50% ele é neutro. Se ele te indicou em 60% dos casos, ele já é válido, porque ele te evita entrar em 60% de operações que vão dar prejuízo. Se ele for abaixo de 50%, ele não serve, porque ele te dá uma leitura falsa. Isso. E aí tem o complemento desse estudo, que é fazer o contrário, pegar todas as operações que deram, que ele indicou não entrar na operação, mas que as operações deram gain. E aí vai ver que, por exemplo, ele indicou que 50% das operações que ele indicou para não entrar, ele deu gain, ele está te tirando 50% das operações boas também. Então, aí tu vai avaliar. É muito interessante, eu gosto muito quando trazem
indicadores enfim, outras formas de enxergar, mas eu sempre tenho esse cuidado e toda vez que vocês me procurarem com algum indicador, esse é o meu padrão, tá? Eu não vou simplesmente dizer não queremos ver isso para qualquer indicador, a não ser que seja alguma coisa muito absurda, né? Eu quero dizer, quando eu olho para a rua e vai chover, eu não entro operação. Mas tirando brincadeiras à parte, tirando isso, eu sempre vou querer ouvir qual a percepção da pessoa e vou ajudar, talvez, a montar a planilha para a gente analisar. Na verdade, eu até estou tentando construir, só que ela está muito grande, eu estou tentando simplificar para não ficar muito pesada de preencher ela. Eu estou montando uma planilha onde a gente vai colocar um campo lá que depois a gente só vai precisar trocar qual que é o indicador, porque na verdade vai servir para fazer a pesquisa da mesma forma. Então, que eu vou fazer, por exemplo, a mesma planilha que eu vou usar para ti fazer esse acompanhamento com o DMI, eu posso pegar simplesmente tirar lá de cima DMI, colocar canal de Keltner e entregar para o Fábio fazer o mesmo trabalho. Aí eu posso, daqui a pouco o Diogo gosta de usar a média de 42 para média de 60, que já me perguntaram, média de 200, média de 42, vai usar para ver se tem algum tipo de informação que consegue tirar que seja útil dali. Então, eu acho muito importante fazer esse tipo de estudo, mas estudo, não na base do eu acho que funciona. Eu acho que funciona, não funciona. Tá Certo? certo. Isso mesmo. Concordo com você. Eduardo, quer complementar mais alguma pergunta? Não, só isso mesmo. Legal. Tô gostando bastante. Tô ansioso Legal. aí pro início. Legal, Eduardo. Obrigado pela presença, obrigado pela contribuição. Legal. Eu vou, então, mostrar os slides das estratégias, que são essas aqui, para o mini índice, né? E para o mini dólar. E essa estratégia que eu não vou mostrar, porque ela além de ser, essa aqui está em fase embrionária. Essa aqui é menos que embrião ainda. Essa aqui é antes do espermatozoide fecundar o óvulo. Isso aqui é um pré-estudo que a gente está tentando fazer, que seria fazer scalps no dólar utilizando o gráfico de 6 REM. Não temos nenhum tipo de dado dele ainda, então eu não vou mostrar nada para vocês. Mas deixei no slide para saber que existe. Bom, agora eu vou abrir o outro slide. Tem a descrição das estratégias. Esse slide para vocês que viram os vídeos ele não é novidade, mas a gente pode conversar sobre eles aqui. O que, filho? Ok. Então, as estratégias. Aquelas que estavam lá, né? Bom, isso aqui vocês devem ter visto lá no vídeo. Eu não vou me alongar nisso aqui, porque eu quero passar para a gente, logo em seguida, a gente mostrar o gráfico e mostrar, né, a plataforma. E além disso, vocês aí sim, talvez aprofundarem as dúvidas e tal. Eu queria ter pelo menos uma hora para a gente fazer isso. Então a gente já tem 20 minutos para repassar isso aqui, vai dar tempo, com certeza. E a gente fica com pelo menos uma hora para analisar o gráfico junto, para vocês perguntarem, tirarem dúvidas. De repente a gente carrega um replay de mercado e mostra um pouquinho disso aí em funcionamento. Bom, estratégia principal da sala, vocês já devem, essa altura do campeonato, já devem conhecer. A gente chama ela de WIN 11R, ou índice 11R. Muitas vezes a gente fala só 11R, porque daí já sabe que está se referindo ao índice. E ela é a estratégia principal da sala, mas hoje, há torno de um mês para cá, a gente tem utilizado a estratégia que nós chamamos de contratendência, porque essa aqui ela tem uma parcial e uma final, as duas saídas, longas demais para o momento que a gente está vivendo no mercado. Então, deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Não, Francinaldo, não tem problema. Vazou, mas não tem problema não, tá, cara? Vamos lá. A preparação para esse setup, vocês já viram fazer isso num outro vídeo que tem no nosso canal, que é a configuração do Profit Pro.
Se não viram, a sugestão é que assistam esse vídeo. Eu faço literalmente passo a passo, desde inserir um novo gráfico no Profit, seja ele One, né, o Toro Trader, Clear Trader, Profit Pro, e eu faço um passo a passo de todas as configurações que a gente usa na sala. E a primeira coisa que a gente faz é preparar o gráfico para operar o índice. A gente então utiliza o gráfico de REM com os ticks, com as duas médias exponenciais de 7 e de 17 períodos. A média longa a gente usa a cor azul e a média curta de 7 períodos a gente usa a cor vermelha. Como eu falei, nós temos duas saídas. Então, a parcial com 200 pontos e a final com 500 pontos. Com o detalhe de que a gente faz a partir dos 400 pontos, a gente faz o trailing stop. Quem tem o trailing stop manual nas plataformas de entrada, né, vai fazendo levando o stop na mão. Quem tem o trailing stop automático na plataforma, quem tem a plataforma Profit Pro, a gente configura isso para fazer automaticamente. Quando ele pega a primeira parcial, nos 200 pontos, automaticamente a gente faz o break-even do segundo contrato, trazendo o stop da posição original até o ponto de entrada, ou seja, literalmente break-even. Isso é feito de forma manual também, para quem tem a plataforma de entrada, e para quem tem o Pro, isso é configurado também numa ordem, numa estratégia stop, para fazer esse break-even automaticamente. O stop ele varia entre 160 e 210 pontos por contrato. Então, não são os menores stops de estratégias que tem por aí, mas a taxa de acerto é muito alta. Então, são stops que, ao longo do tempo, a estratégia ela é positiva sempre. Por que varia entre 160 e 210? É porque, em função da distância que as médias estavam antes de se cruzarem, por exemplo, teve um movimento muito longo de descida, de baixa, e aí ele repentinamente começa a voltar direto, sem fazer nenhum tipo de correção, as médias vão ter um comportamento de reaproximação e cruzamento diferente de uma região de lateralização, por exemplo. Então, isso varia, mas a cada trade a gente vai identificar isso, e a forma de identificar é através da extremidade oposta. Isso, falando aqui parece complicado, mas na hora de mostrar é simples. Na extremidade oposta do box completo, fora da média exponencial de 17 períodos, a nossa média longa ou a linha azul no gráfico, certo? Requisitos para aplicar essa tendência, para aplicar esse setup, primeira coisa é a tendência. A gente só consegue utilizar esse setup de forma eficiente, com boa taxa de acerto, utilizando a favor da tendência. O sinal para a gente preparar a entrada, ele acontece com o cruzamento das médias. E aí depois, aqui tem... isso não muda, mas a forma como a gente consegue visualizar isso no gráfico, a gente está interpretando de uma nova forma e melhorou bastante. E aí sim, a confirmação, né? A gente faz a entrada. No fechamento do primeiro box, após o cruzamento, desprezando o box do cruzamento. Isso, eu não alterei esse slide de propósito para mostrar a diferença entre como era e como a gente está fazendo agora. Na prática, continua a mesma coisa, só que ficou mais simples de enxergar isso porque a gente está utilizando a regra de coloração. Esse é o setup principal, como eu falei, mas que não é o setup que a gente está utilizando nesse período do mercado. A gente está utilizando a variação dele, que é o setup curto. Sobre esse setup, alguém já tem alguma dúvida ou quer deixar para depois? Se tiver, por favor, se manifeste. Não tem? Então vou passar para o próximo. Aí nós temos aqui o setup. O IN 11R, carinhosamente chamado de 11R contra-tendência ou 11R CT. Porque esse setup, ele, ao contrário da estratégia principal, a tendência para ele é indiferente. Na verdade, apesar do nome sugerir que é contra a tendência, ele nos dá a liberdade de usar a favor ou contra a tendência da mesma forma. Isso também está passando por uma avaliação com relação
a favor e contra a tendência, nós temos dois tipos de saídas diferentes, mas não muda absolutamente nada na aplicação da preparação e entrada da operação. A preparação é a mesma, a gente utiliza o gráfico da mesma forma, a diferença realmente está na parte das saídas, onde a gente faz uma parcial com a metade da parcial do outro setup, então são 100 pontos, a gente diminui pela metade, e o resultado final a gente coloca nos 200 pontos, fazendo trailing stop a partir dos 100. Aqui é que já tem uma diferença também, daqui a pouco vocês vão ver no gráfico como a gente tem tratado isso. Mas isso durante todo o tempo na sala, nós vamos a cada trade fazendo algumas avaliações e tentando melhorar a performance de cada trade. Funciona se usar ele diretamente com a saída nos 200 pontos fixo? Funciona, perfeito, mas a gente abre mão, em vários trades, a gente abre mão do segundo contrato. Na verdade, do segundo contrato não, né? Da evolução com o segundo contrato. Quando faz 200 pontos, em alguns trades onde a gente poderia fazer 600 pontos, 700 pontos, a gente abre mão. Então, a gente tem feito o trailing stop com um pouquinho mais de espaço, depois eu vou mostrar em detalhes. Quando a parcial é atingida, a primeira parcial é atingida, nós fazemos o break-even do segundo contrato, ou seja, traz o stop da posição inicial dele, que é colocado da mesma forma que no outro setup, e trazemos isso para o 0 a 0, break-even, certo? Quando ele atinge 100 pontos, a gente faz isso, e quando ele atinge 200, a gente começa a fazer o trailing stop, ou seja, quando ele bate em 200, a gente pode, aliás, desculpa, quando ele bate em 100, né, a gente faz o trailing stop. O stop varia entre 160 e 210, o contrato é a mesma coisa que no outro setup. Tendências, requisitos. A tendência, como eu falei, ela é indiferente, ela não impede que a gente faça uma operação contra a tendência, mas a gente também está avaliando, da mesma forma que eu falei antes, né, para o Eduardo e para o Dirceu, sobre a gente avaliar os setups e fazer esse tipo de planilhas, isso também está sendo planilhado. Na verdade, ainda está sendo registrado para depois planilhar essas entradas a favor e contra a tendência. O sinal é a mesma coisa e a confirmação, né, ou seja, a entrada é a mesma coisa. O 6R. Essa é uma variação que nós adotamos por um período para tentar utilizar ela em momentos de muito pouca volatilidade, ou seja, as variações de preço do índice às vezes ficam muito pequenas. E aí fica muito difícil de esperar um cruzamento de médias ocorrer nesses momentos de lateralização, por exemplo, de congestão. Fica muito difícil de encontrar cruzamentos, e esses cruzamentos ficam com stops caros e alvos muito pequenos. Acaba sendo um trade muito difícil de ter bom resultado no final de uma região de congestão. Diferença do setup 11R para o 6R no índice é que o gráfico de Renko é de 6R ao invés de 11R. É a única diferença. O resto é absolutamente igual em proporção, no caso. Se o meu stop lá no 11R é de 160 a 210, aqui é a metade, de 80 a 105, porque nós mantemos a mesma quantidade de box. E o box lá tem 50 pontos e aqui tem 25. Então, a forma de fazer o acompanhamento do trade e a entrada e a posição de stop é a mesma, só que como o box aqui ele tem metade do tamanho, ele tem metade do valor, né, de pontuação para stop e alvo também, né, claro. Requisitos. Esse só dá para usar a favor da tendência, basicamente, porque contra a tendência eu não tenho estatística, então eu não posso dizer que dá para usar contra a tendência. Dá para usar? Não sei. Talvez dê. Talvez ele se porte muito bem contra a tendência e eu realmente não tenho essa estatística, não vou falar aqui.
A favor da tendência, eu sei que ele funciona com uma taxa de acerto muito parecida com a taxa de acerto do 11R. Só que daí nós estamos falando de aplicações diferentes, né? 11R, a tendência definida. O 11R contra a tendência, a tendência ela pode ser de alta ou de baixa, pode ser a favor ou contra, tanto faz. E o 6R é em regiões de congestão, onde a gente ou de canais, por exemplo, canal de alta ou canal de baixa, ele tem um desempenho muito melhor. Bom, para mostrar o último slide daqui, a gente vai falar sobre o dólar, que aqui eu realmente só estou falando sobre ele, porque esse estudo aqui ele ainda está em análise. Isso aqui, inclusive, já tem algumas alterações previstas aqui de melhorias que nós conseguimos identificar através desse tipo de planilhas que a gente faz de acompanhamento. Mas, da mesma forma que no índice 6R, no dólar 6R, a gente usa o gráfico de Renko com 6 tick, as médias da mesma forma, o detector de topos e fundos da mesma forma, e as duas parciais que nós temos são com 7,5 pontos, ou seja, 3 boxes, e a nossa relação risco-ganho é em torno de 1 para 1,5, ou seja, a gente faz a segunda saída com 22 pontos, 24 pontos, e depois eu vou mostrar como que a gente vai colocar esse alvo lá no gráfico e o porquê de dizer que a relação risco-ganho é de 1 para 1,5. O break-even é uma das coisas que a gente está estudando a melhor forma. Por enquanto, ainda a gente, quando ele atinge, né, o gatilho de 7,5 pontos dos contratos, ele traz o break-even para -3. Mas os testes com -3, -1, -5, tem várias versões que a gente fez. A -3 é a última que a gente tem a análise um pouco mais profunda, é da -3, então ela que vale. O stop, aqui tem uma diferença. O stop é 12 até 19,5 pontos por contrato. Então vocês vejam que são stops caros, né? 12 pontos por contrato, ou seja, se entrar com 2 contratos, são 24 pontos, né? R$240 para um trade. E isso está fora da maioria do operacional, do suporte financeiro que as pessoas, em geral, né, colocam para fazer no day trade. Deixa eu só tomar nota aqui. Ok. Vou explicar depois também essa questão do box completo lá, nas outras etapas também, então não faz muito sentido alongar aqui. Requisitos. A tendência, a gente operar a favor da tendência sempre é mais fácil, mas a gente conseguiu identificar num número relevante de operações que ela não é determinante. Operar contra a tendência não é impeditivo nesse setup do dólar. Então, isso a gente também está estudando, assim como eu falei, né, aquela coluna lá no Excel, na planilha, onde vai dizer lá, favor ou contra, né? E aí vai ter lá, a favor deu X% de operações, contra deu X% de operações. Essa estatística eu acho bastante interessante. A confirmação é a mesma coisa que nos outros. Bom, eu acho que de slide que eu queria mostrar era isso. Agora eu vou abrir o Toro Trader para a gente... Já está abrindo? Isso, posso fazer uma pergunta? Oi, claro, por favor. Ali no dólar, o -3, quando você fala, seria um box antes da parcial? Um box mais um tick. Um box mais um tick antes do ponto de entrada. Três pontos abaixo ou acima do ponto de entrada. Beleza. Entendeu? Obrigado, Fabrício. Imagina. Ó, Toro Trader, deixa eu abrir o índice. Barba. Oi. Oi, Felipe. E o fechamento desse box no cruzamento é igual do índice? Despreza o primeiro onde cruza? Não. Eu vou mostrar isso. Vou mostrar. Não, a gente está, na verdade,
Vocês vão entender agora que ficou muito mais. A partir do momento que a gente adotou a regra de coloração como padrão na sala, isso aí eliminou 80%, 90% das, entre aspas, discussões que a gente teve na sala sobre o ponto de entrada. Então eu vou mostrar rapidinho aqui, vocês vão ver que não tem dúvida agora para fazer as operações. Então, a Érica está chegando, bem-vinda, Érica. Ô, Fabrício, Oi, só em relação a o 6R que você fala, o 6R que você falou do Renko? É, o 6R que você disse só tá testando, né? Que ele é 6R um pouquinho mais. É o 6R? Não lembro. Ele é um é o pouquinho mais 6R no rápido, dólar. né? No dólar, Nós claro. estamos falando do 6R no dólar. No dólar, a velocidade dele no dólar é similar à velocidade do índice com o 11R, Ah, tá certo. entendeu? Porque Mas eu assim, acho ele não muito operando no... volátil, porque eu acho ele muito rápido, né? Que eu vi uma vez, eu disse, não, isso aqui é muito rápido, eu fui e tirei. Mas no índice, né? No índice, no dólar, É, no índice, pode é. ter outro comportamento. Uhum, Por que tá que eu bom. falei por que que eu falei do 6R? Porque assim, exatamente nos momentos onde a gente percebe que tem muito pouca volatilidade para operar o gráfico 11R, a gente consegue operar o 6R. Aí é que o 6R fica fácil de operar. Num dia normal, com a volatilidade normal, que a gente consegue operar com o 11R, se a gente tentar operar no 6R, ele acontece de forma muito rápida. E Ah, aí ok. realmente fica difícil de operar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. No meu áudio, está vazando muito som de cachorro latindo? Fabrício, tô até com medo dele me morder Às aqui, viu? vezes passa, mas não incomoda não. Pelo menos aqui na Então, perto da minha casa tem um monte. Lá dentro não incomoda. é que tá passando o caminhão que recolhe o lixo, e aí os cachorros ficam alucinados quando passa. Mas eu acho que já passou. Se começar a incomodar vocês, Ô, por favor. Fabrício, Para mim aqui, eu não tenho noção do que vocês estão, de quanto que o meu áudio está sendo afetado. Fabrício, antes de você prosseguir, só me tira uma dúvida. As duas médias é exponencial, né? Sim, Ok. sim. Isso tá sempre assim, na dúvida, não. Isso é uma dica. Sempre quando for olhar um gráfico de alguém para tirar alguma, por exemplo, numa live ou coisa do tipo com outras pessoas, sempre dá uma conferida nas médias que a pessoa está usando, olhando aqui, ó, média móvel 7, está aqui, ó, exponencial de 7, média móvel exponencial de 17. Então sempre dá essa conferidinha, vou fazer ó, aqui E17, E7 e E17. Sempre dá uma conferidinha porque às vezes isso dá confusão. Muita gente já me perguntou, mas não cruzou ainda, por exemplo, até na nossa live mesmo, na nossa sala. A pessoa, né, quando estava entrando, quando a sala era aberta ainda, faz tempo, né, mas quando a sala era aberta ainda, o pessoal chegava e dizia, mas qual é a média que tu está usando? Aí, porque a minha não cruzou ainda, tá, mas qual é a média que tu está usando? Ah, eu estou usando 9,21. Não, mas não é 9,21, é 7,17 e as duas exponenciais. Ou então assim, não, mas a minha é 7 e é 17. Tá, mas é exponencial ou aritmética? Ah, 7 é aritmética, 17 é exponencial, mas daí é a diferença. Então, sempre dá uma conferidinha. Isso é uma dica não só pra gente, tá? O Zé vai assistir a live do Vitor, vai assistir, sei lá, Rodrigo Cohen, vai qualquer lugar onde for assistir uma live, estiver usando essa plataforma, dá uma olhada aqui em cima, no gráfico, quais são as médias, tá? Deixa eu mostrar isso aqui. Mouse. Bom, esse é o gráfico do 11R. Aqui tem as entradas de hoje, ó. Eu vou pegar só daqui para baixo, porque lá tem muita anotação, vai confundir. Então, o que que a gente está fazendo agora com a regra de coloração? Vou pegar um ponto que tem um stop também para mostrar como é que a gente está operando, certo? Bom, vocês estão vendo que o meu gráfico é bastante limpo. Eu tenho só o gráfico, as duas médias e o detector de topos e fundos. Essas setinhas aqui eu vou colocando durante o dia para assinalar os pontos de entrada. Depois eu faço uma caixinha de texto assim como essa. Uma caixinha de texto como essa assim, para tomar nota de algumas coisas e planilhar depois a entrada.
Então vamos pegar essa entrada aqui, que ela seria número 8, 9, 10, 11, seria a entrada número 12. Não, vou pegar essa 11 primeiro. Essa entrada número 11, nós temos o cruzamento de média aqui, certo? Cruzamento de média aqui. Quando que essa média cruza? Quando esse box número 285 aqui, quando esse box aqui está acontecendo, essas médias estão se cruzando. Certo. Quando as médias cruzam, o box muda de cor. Ele, na tendência de alta, no movimento de alta, ele é verde. Mas quando há o cruzamento das médias, ou seja, a média curta passa para cima da média longa, a média vermelha passa para cima da média azul, que é o que ocorreu nesse momento aqui, o gráfico automaticamente muda de cor de verde para esse azul clarinho aqui. Pode ser qualquer cor que vocês determinem. Eu uso assim porque me ajuda a enxergar com mais facilidade. Inclusive eu estava usando um azul escuro, eu comecei a usar esse aqui essa semana, achei mais fácil para o meu visual. Então, Fabrício, o que eu faço para alterar para azul claro, cara? Tô me batendo nisso daí. Tá, eu mostro, é fácil, é bem fácil, tá? Mas eu vou mostrar depois, tá? Aliás, eu vou mostrar na sexta-feira, pode ser? Ou eu faço um videozinho para ti e mostro, ou então depois da live de hoje, só para não desvirtuar um pouquinho, tá bom? Beleza, obrigado. Beleza. Deixa eu só tomar nota para não me esquecer aqui. Ok. Então, como eu vinha dizendo, esse box azulzinho claro, ele me indica que houve cruzamento de médias. Qual o meu ponto de entrada? O primeiro tique, ou seja, aqui, após o fechamento desse box de número 286. Por que o primeiro tique? Porque vocês sabem que no renko são necessários, no renko 11R, são necessários 50 pontos para fazer a montagem de um box. Então, digamos que o preço aqui era 96.350. Ele entrou aqui, está subindo, ele entrou aqui. E quando ele chega aqui em cima, no 96.400, ele, para fechar esse box e abrir o próximo box aqui do lado, vou fazer mais um retângulozinho, para abrir o próximo box aqui do lado, ele necessariamente precisa de passar mais um tick, ele precisa vir até o 405 para que esse box aqui se feche. Se não, se esse preço chega no 400 e começa a voltar, a gente vai enxergar um pavio, e se ele vai para baixo, a gente enxerga o pavio e o box se formando para baixo com outra cor. Então, essa entrada a gente faz no box 287, mas como referência a gente usa assim, fechamento do segundo box após o cruzamento da média. Isso serve para compra e serve para venda. Na compra, nós nessa compra, nós vamos buscar 100 pontos, fazer o break-even do segundo contrato, quando ele atingir 100 pontos, e depois a gente nesse caso aqui. Fabrício, cortou aí sua voz, cara. Cortou em que ponto? Oi. 10 segundos atrás. Tá, vou voltar ao início do trade aqui então, tá? Para a gente entrar nesse trade, nós vamos aguardar a confirmação do fechamento. A Ana está vazando o microfone dela. Nós vamos aguardar a confirmação do fechamento desse box de número 286. Lembram que lá no slide eu falo da confirmação? Esse box é a confirmação. No fechamento desse box, a gente vai entrar. Só que para o box fechar, a gente precisa daquele tiquezinho a mais. Então, o meu ponto de entrada, se esse preço aqui estava na região de 96.550, o meu ponto de entrada, eu vou pendurar uma ordem no 96.555. 5 pontos
um tique a mais, tá? Isso é bem tranquilo, depois vocês vão ver isso na prática, é muito simples. Um tiquezinho a mais, certo? Esse é o meu ponto de entrada. O meu stop, eu vou procurar o primeiro box inteiro abaixo, se eu estou numa compra, né? Eu vou procurar o primeiro box abaixo da linha azul, que ele não seja cortado pela linha azul. Então, esse aqui ele não serve. Eu tenho que usar esse box aqui como referência. E aí, nesse box, eu vou colocar aqui embaixo o meu stop. Um tique abaixo do box, desse primeiro box que está inteiro fora da média. Ou seja, nesse trade aqui, a gente entrou com um stop de 100, 200, 300 pontos. Era um stop de 310 pontos. 310 pontos por contrato, então vezes 2. Era um stop muito caro, um stop de 620 pontos. É raro acontecer isso. É raro acontecer. A grande maioria fica na casa de 260. Mas acontece isso aqui também. Por quê? Justamente por aquilo que eu falei. A configuração que o gráfico vai fazendo, ele às vezes vai afastar ou aproximar um pouco mais as médias e vai fazer com que fique um box a mais ou um box a menos nessa distância do stop. Só um segundinho, por favor. Bom, retomando. Então, aqui nesse caso, o stop seria de 620 pontos. A parcial, como a gente já tem as ordens oco configuradas, e aí eu não vou entrar nesse ponto aqui, porque tem um vídeo também no YouTube e lá no nosso canal, chamado Ordens Oco, onde eu entro em detalhes nas ordens oco. Então, para não alongar demais, já são 20 horas e 8 minutos, para não alongar demais, eu vou só dizer que o nosso alvo, como nós estamos usando o setup contra a tendência, o setup curto, nós vamos fazer a parcial com 100 pontos, ou seja, se nós entramos no 555, nosso alvo fica, na primeira parcial, fica no 655, 100 pontos. Ao atingir esse preço, quando o preço evolui, quando ele atinge esse preço, a gente imediatamente faz o break-even do segundo contrato, ou seja, o nosso ponto de entrada aqui, nós pegamos o stop e imediatamente trazemos ele para cá. Seria fazer o break-even do segundo contrato, quando a gente fala sempre, significa isso. Traz para o zero, faz o break-even, são expressões que a gente usa no dia a dia para alertar os colegas que estão na operação junto com a gente, e de novo, tanto faz se é real ou simulador, a gente para alertar que ao pegar a parcial não pode esquecer de trazer o stop do segundo contrato para o zero. Por que isso? E aí eu acho que é mais importante explicar essas coisas do que propriamente mostrar a aplicação do setup, porque o setup ele é simples e tem vídeos disponíveis lá para a gente discutir. Por que a gente faz isso? Porque a gente percebeu que em muitos dos casos, e através de planilha isso, muitos dos casos, depois de fazer 100 pontos, como a gente está operando às vezes, como aqui é o caso, né, contra a tendência, hoje operar em compra foi contra a tendência o dia inteiro, né? Como a gente está operando contra a tendência, se eu faço a parcial e não trago o stop para o zero, para cá, que é o meu ponto de entrada, vamos chamar de zero, né? Se eu não faço isso, em muitos casos, o preço volta a descer e vem até o stop. Então, uma operação que era para eu sair com um lucro de 100 pontos, eu acabo saindo com um prejuízo, nesse caso aqui, menos 620, eu acabo saindo com um prejuízo de 520 pontos. Nesse trade aqui, seria um prejuízo, desculpa, 520 pontos não, desculpa, porque é só um contrato, perdão. São 100 pontos, menos, no caso de 310, então seria com prejuízo de 210 pontos. Menos 210 pontos teria sido o resultado desse trade se eu tivesse deixado voltar o stop. Bom, fiz a parcial aqui,
né, nos pontos de entrada, fiz a parcial. Pela definição rígida do setup, a gente faz a parcial aqui, com 100, e aqui a gente faz a final com 200 pontos. Parcial, 100, final, 200. Porém, a gente, quando faz isso, a gente perde a chance de, quando o movimento segue numa tendência de alta ou de baixa, a gente perde a possibilidade de pegar esses pontos todos. Então, a gente passou a fazer o que é chamado, né, de trailing stop. A gente vai seguindo o preço com uma determinada distância ou com um determinado offset. Na prática, aqui, no movimento, aí eu vou usar esse movimento aqui que é melhor de mostrar o trailing stop funcionando, tá? Melhor de mostrar. O ponto de entrada está aqui, assinalado já, né? Claro que eu assinalei ele manualmente. Aqui foi a nossa entrada. Perdão, aqui embaixo foi a nossa entrada. Um tique para baixo. Nós fizemos uma parcial com setup curto. A gente vem, faz a parcial de 100 pontos, traz o stop, que agora aqui era um stop de, observem, 1, 2, 3, 4 boxes. Então era um stop de 200. Olha a chiclete que eu peguei. Eu vi. De 210 pontos, né? Muito mais curto que o anterior. Muito mais curto que o anterior. E fez a parcial de 100, a gente traz esse stop para cá. E aí o preço segue evoluindo. Nesse caso aqui específico, ele bateu aqui no zero e nos tirou da operação. Então a gente saiu com 100 pontos, apenas aqui, 100 pontos. Agora, para não ter que ficar procurando no gráfico um exemplo, vamos imaginar que esse pavio aqui não tenha ido até o ponto de entrada, ele tenha vindo só até aqui, digamos. Vamos fazer um paviozinho aqui, indo só até aqui. Ou seja, não foi no ponto de entrada. O segundo contrato, ele segue correndo. Fala para não matar o trade. Ele vem até aqui, começa... Pega as coisas logo lá atrás. A partir... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. A partir daqui, o que a gente vai fazer? Quando ele passa... E vai pegar o quê? Cara, eu não gosto de fazer isso, mas como eu acho que ela não está percebendo o que está acontecendo, eu vou transferir a Ana para a sala de espera para poder explicar para ela que o microfone dela está vazando. Essa movimentação aqui, quando ele chega, essa operação, quando ele chega em 200 pontos, a gente começa a mover o stop do segundo contrato. Ele estava no zero. Quando ele chega no 200, eu movo para o 100. Isso é fazer o trailing stop. A gente tem feito isso só quando ele passa... nesse caso aqui não ia adiantar nada. Quando ele passa dos 200, a gente coloca ele no 100 e nesse caso aqui ele teria tirado nessa região. Então a gente teria feito 100 pontos no primeiro contrato e 100 pontos no segundo contrato, nesse trade aqui. Tá? Deixa eu ver se eu consigo achar um exemplo onde ele tem evoluído sem voltar até o ponto de entrada. Vou mostrar. Tem vários trades hoje, né? Mas esse aqui é perfeito. Esse aqui é perfeito para mostrar. Nossa, esse foi o melhor trade do dia. O ponto de entrada aqui, o stop de novo, um stop não tão caro, de 210 pontos. Mesma coisa de antes. Quando ele vem até os 100 pontos com o primeiro contrato, a gente faz a parcial. Já botou 100 pontinhos aqui. E o stop a gente imediatamente traz para cá. Ou seja, se essa operação der tudo errado a partir daqui o preço subir, a gente sai com 100 pontos do primeiro contrato. Por isso que é importante para o emocional fazer a parcial. Muita gente não defende o uso da parcial, muita gente fala mal. Eu acho muito importante pelo aspecto emocional.
O financeiro pode, em alguns casos, como tem acontecido, por exemplo, nessa semana, pode ser uma vantagem também. Mas o primeiro, a primeira vantagem da parcial é o emocional. Nesse caso desse setup que a gente está fazendo curtinho assim, porque ele realmente os movimentos estão curtos, aqui não é só emocional, aqui ele na prática a gente coloca na planilha e vê que tem vantagem financeira de fazer isso aqui. Então, seguindo esse trade, quando ele passa pelo 200, quando ele fecha, quando ele abre esse box aqui, que fecha 200 pontos, a gente vai começar a fazer o trailing stop levando para cá, 100 pontos. E a partir daqui, a gente vai deixar o trade correr. E aí tem algumas variações que a gente faz em função de uma leitura que a gente faz no dia, mas isso tudo a gente vai, durante o dia, às vezes a gente vai combinando algumas coisas. O tipo de trailing stop mais comum que a gente faz, quando a gente consegue ter movimentos um pouco mais longos, é aguardar, o que a gente fala de devolver 3 boxes, ou seja, ele faz um box verde, faz faz um segundo box verde e faz um terceiro box verde. Esse ficou ruim. E faz um terceiro box verde e aí a gente sai. Percebam que a gente está devolvendo para o mercado aqui 200 pontos. Se o preço já veio até aqui, mais de 200. Se o preço já veio até aqui e a gente deixou ele voltar tudo isso aqui, a gente está devolvendo 200 pontos. É muito ponto para devolver? Depende. Se esse trade evoluir como evoluiu nesse caso aqui, olha o quanto que ele evoluiu. Vamos fazer a medição aqui. Desse ponto até a hora que a gente saiu pelo horário aqui, são 770 pontos. Então, se eu tivesse apertado o stop demais, eu teria saído lá com 150, 200 pontos, 250 pontos. Se eu deixo ele correr, eu aceito o risco de devolver um pouquinho, devolver 200. Pouquinho não, né? De devolver 200. Mas abro a possibilidade de fazer um trade longo. Em dias onde a gente percebeu que existe uma tendência clara, vale a pena não matar o trade, vale a pena não apertar o stop, vale a pena deixar o trade correr. E aí eu vou tentar mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha plataforma Profit aqui, porque aí não tem os estudos em cima. E aí vai... Peraí, tá abrindo o Profit aqui, eu vou trazer o Profit para cá, para mostrar hoje se a gente tivesse feito o que teria acontecido, em função da volatilidade do mercado hoje ter sido anormal, né? Infelizmente foi para baixo, né? Quem está posicionado em papéis aí, hoje não foi um dia agradável. Bom, deixa eu fechar aqui, passar para o índice. Vejam, essa aqui é a minha plataforma de trabalho de verdade. Olha o que eu tenho no gráfico. Absolutamente nada. Então não é que eu pregue que se use pouca coisa, mas eu uso para trabalhar e eu uso mais. Não, eu uso. Esse aqui é o meu gráfico, é a minha plataforma de trabalho. Deixa eu pegar, arrastar aqui. Vamos tentar fazer uma. O dia hoje começou com gap. Opa! Com gap, né? Aqui. O gráfico ficou com tanto box que ficou difícil de medir aqui. Acho que agora dá. Começou aqui, teve cruzamento para cima, a gente fez esse trade, teve cruzamento para baixo, a gente fez, e eu quero mostrar o seguinte. Se a gente tivesse mantido, eu vou colocar uma linha, a entrada, aproximadamente, a entrada foi aqui no 750, tá? Opa, 750. Bom, é só aproximadamente, tá? Vou colocar uma linha aqui que foi a nossa entrada. Vou colocar uma outra linha 500 pontos para baixo, no 250. Vou colocar mais uma linha no 96, 750. E mais uma linha. Aliás, vai dar para colocar mais 2 ou 3 ainda.
no 96,250, no 95,750 e, por fim, no 95,250. Então tá, coloquei 5 linhas. Por que eu coloquei essas linhas? Para mostrar o seguinte. Se eu tivesse entrado aqui e deixado o segundo contrato, por exemplo, correr sem colocar o stop, sem apertar o stop, toda essa movimentação que ele fez depois do ponto de entrada, em nenhum momento do dia mais o preço chegou a passar pelo ponto de entrada, pelo zero. Ou seja, esse trade só pode dar lucro. A partir do momento que ele passa pelo valor aqui, 1.000, em nenhum momento ele voltou a passar pela linha de 500. Ou seja, no mínimo, ele já garantiu 500 pontos. Continuando o movimento, ele passa pela linha de 1.500 pontos. E aí, depois de alguns minutos, ou em torno de 20 minutos, ele voltou até a linha de 1.000 e teria encerrado essa operação com apenas 1.000 pontos. Inclusive dando uma nova entrada logo à frente. E aí a gente pode fazer a movimentação dessas linhas. Agora o ponto de entrada seria aqui. E se a gente mantiver no 0,18, 500 pontos, 0,20 ali, né? Aqui no 520 de novo, a gente vai ter de novo um movimento onde a gente entrou, aqui um pouquinho mais para cima, né? A gente entrou aqui, ele passou pelos 500, dessa vez ele até ameaçou voltar, chegou bem pertinho do ponto de entrada, né? Aqui a linha de 500, né? Ele não volta mais até o zero, depois ele evolui bem, vai até a linha de 1.000 e depois que foi até a linha de 1.000 não voltou mais até a linha de 500. Ou seja, esse trade já daria de novo, no mínimo, 1.000 pontos. Já daria de novo 1.000 pontos. Por que eu estou mostrando isso que não tem, aparentemente, não tem tanto a ver com a estratégia em si, do setup, né, de 11R, do ponto de entrada e tudo mais? Só para mostrar a importância de não apertar o stop demais sempre. Fazer a análise se o stop está com uma distância adequada em função da volatilidade que está tendo no dia. Essa análise é um pouco subjetiva? É, mas na sala a gente faz isso em conjunto e a perspectiva, a ideia é que com o passar do tempo vá se desenvolvendo essa leitura, essa capacidade de leitura e interpretação e a pessoa consiga operar tranquilamente esse tipo de situação sem ficar daqui a pouco apertando demais o stop e onde todo mundo faz 600, 700, 800 pontos, a pessoa saiu com 100. É ruim fazer 100 pontos? Não, não é. Mas se todo mundo faz 800 e tu deixou de fazer porque simplesmente apertou demais o stop, é uma perda que vai comprometer com certeza o teu rendimento com o passar do tempo no trade. Bom, deixa eu apagar essas linhas aqui para voltar. E aí agora, na verdade, já Fabrício, posso fazer uma pergunta ou você quer continuar o raciocínio? Pode falar. Assim, o objetivo é como você estava falando de apertar o stop. No caso, você chega a traçar no meio do movimento Fibonacci, quando ele faz um topo e um fundo? Eventualmente, sim. Sim. Entendi. Eventualmente, sim. Tá. É regra? Não, porque tem muita gente que ainda está, principalmente agora com esse pessoal, com essa turma nova que está entrando, no caso vocês, a maioria precisa de simplicidade no operacional. Então, muitas vezes eu falo algumas coisas, mas eu estou fazendo só no meu gráfico. É muito comum no meu gráfico eu ter um Fibonacci traçado e eu no Toro Trader aqui, aqui eu estou Profit Pro. Eu aqui no Toro Trader não tenho nada. Por quê? Porque eu estou olhando na minha outra plataforma
algum Fibonacci, alguma coisa. Então é muito comum eu ter estudos aqui na minha plataforma e eu ir compartilhando só a informação que a pessoa precisa. Por exemplo, acho que dá para apertar um pouquinho o stop, acho que dá para afastar o stop, acho que ele vai descer até tal ponto, entendeu? Entendi. Você vai acompanhando na sua plataforma Isso. que tem mais alguns recursos do que por exemplo, o Toro Trade. Por exemplo, o Fibonacci mesmo. Eu traço um Fibonacci, vamos dizer, esse aqui. Eu pego esse Fibonacci daqui para cá, por exemplo, tá? Daqui para cá. Eu pego o Fibonacci, eu vou olhar. Ele começou a retrair aqui. Eu digo, olha, vamos segurar o stop até aqui, por exemplo. Se a pessoa entrou com o stop aqui, o trade, né, aqui em cima, desculpa, aqui em cima, e começou a evoluir, aqui eu tenho condições de dizer, olha, não aperta, não traz para o zero, ou então defende essa posição, porque ele pode buscar as retrações lá em cima, que de fato, olha que interessante. Já que falou sobre Fibonacci, olha que interessante. Puxei o Fibonacci aqui, olha onde ele fez esse topo, exatamente em cima da retração de 50%. Olha onde ele fez esse topo, exatamente na região da retração de 38%. Depois ele evolui novamente. Olha onde ele não teve dificuldade, mas olha o que aconteceu na região de 161%. Teve briga, teve devolução, sobe e desce. Depois veio perto da região de 200, teve um pouquinho de novo, e depois ele rompeu e foi embora. Então eu e outras pessoas, né, a gente tem ferramentas, às vezes, no gráfico, que não estão sendo exibidas. A minha tela fica compartilhada o tempo inteiro, a do Diogo. Provavelmente, a partir do mês que vem, quem permanecer na sala trader, eu acho que a grande maioria vai permanecer na sala trader, vai passar a maior parte do tempo com o Diogo, conduzindo a sala, com o gráfico dele. Nós vamos fazer alguns ajustezinhos só com relação a padrões de cores e tal, para não ter diferença nenhuma entre uma sala e outra. Mas, basicamente, ele vai fazer o mesmo tipo de acompanhamento que a gente faz. E ele traz, por exemplo, também, daqui a pouco ele tem uma leitura do S&P ou do Dow Jones, e aí a gente vai, com essas informações adicionais, a gente vai tentando ver como que isso casa com o nosso operacional. Agora, estou dizendo isso vida real, a gente está operando a vida real. Teoricamente, deveria operar apenas pelo setup. Então, independe um pouco para a tomada de decisão, porque se eu pegar simplesmente a estatística de todos os cruzamentos, sem considerar Fibonacci, sem considerar suporte e resistência, sem considerar preço de ajuste, sem considerar nada, eu vou ver que a estatística ainda assim é favorável em torno de, como eu falei, de 75%. Essa semana a gente teve em torno de 87,5% de taxa de acerto. Então, esses elementos, às vezes, também não nos deixam fazer bons trades no mercado, porque o mercado faz o que ele quer. Quando ele quer desrespeitar o Fibonacci, ele desrespeita. Quando ele quer desrespeitar um suporte, uma resistência, ele faz. Hoje, ele várias vezes fez isso, por exemplo. A gente, durante o dia, várias vezes comentou, se ele perdeu 97,500, ele vai fazer tal comportamento. E ele derreteu 1.000 pontos. Se ele perdeu 96,400, ele vai descer. E ele foi lá, rompeu, não teve dificuldade, passou. Então, o mercado faz o que tem que fazer. Mas sim, a gente usa essas leituras como complemento. Acho que acrescentam bastante, enriquecem bastante a visão. Mas reforço que para quem está começando, quanto mais simples, quanto menos informações, mais segura a pessoa se sente. Isso é uma constatação simples, assim. As pessoas que vêm com outras operações, quando começam a operar com a gente e ter resultados consistentes a partir de um operacional simples, elas entendem isso e a grande maioria continua operando assim. Algumas pessoas, eu até tomei nota antes para falar quando o Eduardo falou, e eu tomei nota aqui, aí eu concluí um outro assunto e eu não quis voltar, mas agora é pertinente eu falar de novo sobre isso,
pela tua pergunta. E aí eu vou, então, só fazer um comentário para quem vem com muitos indicadores. Eu não sei, o Eduardo deve estar na sala ainda, né? Para quem vem com Tô sim. muitos indicadores, com muitas informações, com muita. O pessoal gosta, tem muita gente que gosta muito de ler notícias de mercado, tentando buscar um segredo do que vai acontecer no dia. Gente, isso não existe. Quando a notícia chega para a gente, ela já foi precificada. O mercado já fez o que queria fazer com relação ao preço. Então, o máximo que a gente vai levar é uma chicotada de uma correção de um movimento que já foi precificado. Então, sobre notícias, eu não tinha falado ainda com vocês, mas agora veio e eu não quis deixar passar. O que eu ia dizer para o Eduardo não era isso, era sobre vir com muitas informações. Tem muita gente que faz a abordagem ir se desligando aos poucos. Pessoal, podemos ligar as câmeras, tá? Podemos ligar as câmeras. Eu vi que eu não pretendo mostrar muita coisa a mais, então, por favor, liguem, fiquem à vontade para ligar. O que eu posso dizer? A pessoa vem e começa assim, primeiro eu vou tirar esse indicador aqui, depois eu vou tirar aquele outro indicador, depois eu tenho uma abordagem diferente para essas coisas. O que a gente faz quando uma pessoa por exemplo, um adicto, né? Quando a pessoa é viciada em alguma droga? Ele vai para uma clínica e lá ele não vai consumir aquela droga. Então, claro que é um exagero, uma brincadeira, né? Mas quando passar a operar de uma outra forma, esquece os outros e resiste à tentação. Esvazia o gráfico, limpa o gráfico, exclui, coloca um novo, configura sem nada em cima e começa a operar desse jeito, tentando. É muito fácil, é muito mais fácil não ter a tentação de olhar para outras coisas quando elas não estão na tua frente. Se colocar um monte de indicadores na tua frente, tu vai olhar para eles. Agora, se tu já decidiu que não quer olhar para eles, para mim, estou falando Fabrício, o processo de desintoxicação funciona muito melhor se eu simplesmente excluo. Não tenho mais à disposição. Por exemplo, o book. O book de ofertas, muita gente gosta muito de usar o book do lado do gráfico. Eu não gosto. E eu tentei me adaptar. O que eu faço hoje, por exemplo? Como eu não gosto de usar o book, quem está operando na sala e está usando o book, pode ir informando a turma. Mas eu não gosto. Por quê? Porque eu uso o livro visual do Profit Pro. Então, para mim, a informação gráfica junto na mesma tela me ajuda. Mas daqui a pouco para alguém não ajuda. Então, como eu falei lá no início, tem vontade de usar um indicador, verifica o quanto que ele realmente faz diferença no teu operacional. Se é só pelo costume de ficar olhando, por exemplo, tem gente que já está operando há tempo, no 11R, está tendo bons resultados e ficou com aquele cacuete, é um cacuete isso. Eu acho que essa expressão cacuete é no Brasil inteiro, né? Não é só aqui no Sul, né? Às vezes eu falo algumas coisas e o pessoal fica achando que é outra coisa. Esses dias eu falei boca aberta, eu contei, né? Eu falei boca aberta e para nós boca aberta é uma coisa, para vocês é outra. E aí boca aberta aí para vocês é fofoqueiro, né? Para nós aqui boca aberta é o cara que é tonto, pateta, distraído. Bom, voltando. Tira tudo do gráfico, opera simples, resumindo. Tira tudo do gráfico, opera simples. Tem gente, né, como eu estava falando, que já está operando há 3 meses, um mês, 2 meses com a gente e ficou com esse cacuete de conferir o gráfico temporal. Mas no 15 minutos, não interessa o 15 minutos para o teu operacional. Tu tá com esse cacuete? Ok, isso é um cacuete teu. Mas ele não vai te ajudar em praticamente nenhuma leitura. Porque a tua leitura de um setup de objetivo com cruzamento de médias, a tua leitura tem que ser tendência, regiões de suporte e resistência, isso é importante, mas tem que saber ler no gráfico, e algumas figuras que vão acontecer no gráfico que indicam para a gente reversões de tendência, essas coisas. A Tati está saindo, obrigado, Tati. O Paulo também já saiu. Então, eu vejo, por exemplo, na live do Vitor, que é no YouTube, né, da Toro, eu vejo o pessoal fazendo o tempo inteiro para ele, pedindo para ver o gráfico
em tal tempo, com tal indicador, não sei o quê. O Vitor já está tão acostumado que ele vai lá, em 3 segundos ele já reconfigura o gráfico para acompanhar o que aquela pessoa quer ver. Só que a maioria dessas pessoas, elas também não sabem fazer a leitura certa para o gráfico de 1 minuto, para o gráfico de 3 minutos, para o gráfico de 5. Então, por que eu insisto tanto nisso? Quando a gente está começando, tem que ser o mais simples possível. Se ficar pulando de um gráfico para o outro e ficar tentando traçar paralelos entre muitas informações, não vai operar. Ou pior, vai operar muito mal. Vai fazer leituras erradas. E aí ainda tem um agravante. Não consegue determinar uma estatística de quanto que aquilo melhora ou piora em relação a um setup que tem uma estatística conhecida. O nosso setup, esse que a gente usa, o 11R e o 11R contra a tendência, a gente conhece a estatística dele. O Rosalvo, que é um colega nosso, fez, assim, a gente conversou e tal, e ele já tinha mais ou menos começado a tomar nota, eu pedi, e ele gentilmente fez isso durante, acho que 15, 20 dias, registrou todas as entradas, planilhou, e apresentou para a gente uma taxa de acerto de 82%. 82%. Isso simplesmente anotando todas as entradas. Se a gente ainda excluir aquelas que eram óbvias que a gente não entraria e que realmente estoparam, essa taxa de acerto sobe mais ainda. Ele registrou todas, mesmo as que a gente sabia que ia dar errado. Então, logo vocês vão entender que em algumas operações a gente de cara vê que vai dar errado. Então, para fechar essa questão dos indicadores, a ideia era, na verdade, de falar de estratégias, acho que é importante avaliar certas coisas, mas tem que ver o quanto que isso realmente afeta positivo ou negativamente. Claro, todo mundo só vai usar se afeta positivamente, mas tem que ver, tem que medir o quanto que isso afeta. Às vezes a pessoa se sente mais confortável, mas na prática os resultados dela são piores. Simples assim. E a questão do eu acho é muito preocupante, né? Eu acho que funciona bem, eu acho não sei o quê. Isso aí eu não acho que seja bom fazer isso. Sobre as estratégias, como falei, eu não quis entrar em detalhes demais nelas, porque tem os 2 vídeos no canal e esses 2 vídeos são bem completos. O que eu quis mostrar aqui? A diferença é que agora a gente tem menos preocupação em ficar procurando o ponto exato de entrada. Nós usamos como regra desde a semana passada, isso foi uma decisão que eu tomei, como eu falei, há alguns dias, mas na semana passada a gente implementou. Quando fecha o segundo box indicando a venda, a gente vende. Quando fecha o segundo box indicando a compra, indicando a compra, seria, por exemplo, esse aqui, a gente compra. Aqui, inclusive, até deu stop, mas quando fecha o segundo box, a gente compra. Deixa eu ver quem está na sala ainda. Tem bastante gente, 28 pessoas. Vocês são aplicados, hein? Quase 9 horas da noite. E a gente ainda está aqui. Dúvidas, perguntas, sugestões? Por favor. Ô, Fabrício. Acho que era o Anderson que tinha falado. Anderson, quer concluir? Não, eu só queria perguntar, você acabou de falar ali, né, daqueles tops que você tomou ali, mas ali a entrada é correta, né? Acho que é no Não, 300... esse trade aqui, num dia como hoje, como eu falei, olha só, um dia como hoje, alguém tem dúvida de que a tendência é de baixo? Peraí, eu não me dei conta que estava com tudo isso aí na tela. São os estudos, né? Deixa eu pegar o Profit aqui. Alguém tem dúvida de que a tendência de hoje é de baixa? Não tem. Então, fazer trades hoje com uma tendência tão forte de baixa, às vezes a gente evita. Não estou dizendo que esse trade especificamente ele que deu errado, não estou dizendo que especificamente esse aqui a gente não teria feito, mas em algumas situações a gente vê, esse trade não faz sentido fazer ele. Provavelmente esse aqui a gente teria feito normal, porque ele estava tentando desenhar, ó, a leitura da tendência. Ele vem numa tendência de baixa, bem desenhada, bem forte. Ele deixa um fundo, ele faz um topo,
deixa um topo, um fundo acima do anterior e faz um novo topo acima do anterior. Isso aqui é o clássico pivô de reversão, certo? Quando ele faz essa estrutura e principalmente quando ele depois faz um novo fundo aqui, praticamente na mesma região, ligeiramente acima, né? Mas na mesma região, eu não tenho por que acreditar que ele vai voltar a cair. E nesse caso ele voltou e caiu. Então, ele foi lá de novo, subiu, não venceu o topo anterior. Deixa eu apagar essa parte aqui. Ele não venceu o topo anterior e voltou e veio buscar o stop. E aí voltou de novo e aí fez esse movimento de novo aqui. Felizmente aqui ele não chegou a cruzar, então a gente não tomou esse stop, mas ele ameaçou fazer a mesma coisa. Então, contra a tendência ou a favor da tendência, apesar do setup permitir que a gente entre para os dois lados, em alguns casos está muito claro que ele não tem, por exemplo, força para fazer. A gente pode ver que tem defesas muito grandes no book, né, no livro visual aqui do lado. Então, tem outras coisas que a gente leva em consideração. Mas, inicialmente, para quem não sabe, para quem não tem condições de fazer julgamentos mais completos e complexos do operacional, basta seguir o setup. Tu vai tomar um stop? Vai. Eventualmente vai. Mas tu já sabe que a quantidade de stops que tu vai tomar varia entre 15% e 20%, 25% no máximo por cento dos trades. Como a relação risco-ganho desses setups ela é muito favorável, não tem por que não fazer o trade. Vai tomar o stop, mas o próximo trade, a chance dele ser um trade vencedor é muito grande. E nesse caso, foi o que aconteceu. Teve um trade vencedor aqui, um trade perdedor, um loss, mais um trade vencedor, mais um trade vencedor, mais um trade vencedor. Quer dizer, hoje, se somar a pontuação, eu nem fiz a planilha ainda, nem sei quantos pontos deu no total a estratégia, mas foi muita pontuação. Foi muita pontuação. Dirceu, Anderson, era isso? Respondi a tua pergunta? Isso, não, no caso, pela minha análise que eu tinha feito, né, provavelmente eu ia entrar nesse ponto, né, com uma compra e eu ia colocar o meu stop ali provavelmente seria peraí, no 360, eu acho, né, seria o meu stop. Então, estaria correto a minha análise, então. Mas podia botar o stop aqui, ó, nesse fundo aqui, 363. Não, exatamente, Eu tomar um stop bem curtinho aqui, inclusive, um stop de 150 pontos. Não, tranquilo, né? Entendeu? Que eu pensei dessa forma também, que fosse eu ia entrar nesse trade, né? Então, tua análise está correta, então. Obrigado sobre isso. A tua análise está correta e, eventualmente, mesmo com a análise correta, a gente toma um revés, né? Isso, não, normal, isso é normal. Beleza. Dirceu, a palavra está contigo. A minha dificuldade é a coloração dos boxes, mas eu já achei aqui no editor a regra. Amanhã eu dou uma brincada com calma. A regra, a regra em si ela é muito simples de aplicar, né? Mas se quiser trocar a cor, por exemplo. Eu vou fazer, eu vou fazer um videozinho mostrando como trocar a cor disso, porque tem bastante gente que tem me perguntado. Deixa eu tomar nota aqui. Eu vou fazer um vídeo troca da cor. Trocar cor da regra. Porque daí vou fazer um videozinho de 3 minutinhos lá, coloco no YouTube, coloco até no grupo lá do WhatsApp. Eu acho que ajuda quem quiser usar outro padrão de cor, né? O meu ficou um pouco confuso aqui, eu tinha feito azul escuro, não estava legal. Aí eu mudei para esse azul clarinho aqui, ficou mais fácil. Positivamente, a regra das médias eu não estou usando porque eu achei que atrapalhava também. Também não estou usando. Também não estou. Prefiro só dos boxes. Inclusive, comentei isso nas salas. Eu só uso dos boxes. Eu tinha visto você falar isso. Perfeito, beleza. Então, Barba. Valeu. Valeu, Dirceu. Obrigado pela presença, né, e pela contribuição também. Fábio, está com a mão levantada? Por favor, pode ir. Ô, Barba, boa noite aí para você e para os colegas aí. Permite fazer um elogio primeiro para você aí, que nós somos um privilegiado, porque você é uma pessoa sensacional, ensinando tudo isso para a gente. Eu creio que muita gente deve estar aprendendo com você, assim como eu.
Eu conhecia o Renko só por nome, né? Depois eu fui operar ele a primeira vez com vocês quando abriram a sala numa quarta-feira, para aquela doação para Maria. Uhum. E aí, então, ali eu comecei a operar o Renko, né? Baseado naquilo que eu tinha aprendido naquela quarta-feira, né? Realmente, o Renko agora se tornou para mim, os meus gatilhos são 100% tomados a partir do gráfico de Renko, né? Perfeito. E os resultados melhoraram muito, né? Que Então bom. ele se tornou assim um queridinho, né? Às vezes eu dou uma passada de minutos só para também não ficar tão, né, tão assim, preso a uma única regra, né? Claro. E então ele se tornou assim 100% assim, das minhas tomadas de decisões. A minha dúvida também é sobre a coloração dos gráficos. Num dos vídeos seu, tem um vídeo de 3 minutos e pouco, que tem um arquivinho com as configurações, e eu baixei ele e transferi para desculpa, e transferi para a plataforma. Mas eu acho que eu devo ter errado em alguma coisa e ele só está com a cor rosa e o azul escuro, que agora no seu é o azul claro, né? O vermelho e o verdinho ele não aparece. Então Tá. você já tomou nota aí, né? Acho que você deve Eu fazer acho que, algum mas eu acho que, não, mas eu acho que isso aí é mais fácil de resolver ainda. No teu gráfico, tu vai dar, vou fazer aqui, tá? Vai dar 2 cliques em cima do box, vai abrir essa janela aqui. E aí, eu, por exemplo, eu gosto de usar para o box positivo, para alta, eu gosto de usar o verde e para o negativo eu gosto de usar o vermelho. Tem gente que usa azul e amarelo, tem gente que usa preto e branco. Eu gosto de verde e vermelho. Então eu coloco positivo, verde, negativo, vermelho. Linha positiva. O que que é a linha? É o contorno e o pavio. Então eu coloco da mesma cor do box. Tem gente que coloca preto, eu coloco da mesma cor do box. Verde, positivo, negativo e vermelho. Volume alta, verde, volume baixa, vermelho. Mesma coisa. Então, para mim, quando eu aplicar aqui, ele vai, no teu caso, né? Quando tu aplicar, ele vai, esses boxes aqui, por exemplo, ele vai deixar verdinho e esses aqui ele vai deixar vermelho. Quando cruzar, vai ficar cor-de-rosa. Quando cruzar para baixo, vai ficar cor-de-rosa. Quando cruzar para cima, vai ficar azul. É bem simples. Mas se tu ainda assim tiver dificuldade, pode me chamar no WhatsApp e me mostrar como é que tá, o que está acontecendo, que eu mostro de novo na minha tela, gravo e mando de novo o arquivinho, se for o caso, né, o arquivinho de coloração e te ajuda a configurar o gráfico daí. Tá certo? Beleza, Fábio. Obrigado. Pessoal, Fábio, obrigado pela presença e pela contribuição. Tá? Deixa eu ver aqui, beleza? Tá me ouvindo aí? Boa noite, Diogão. Tá me ouvindo, boss? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Boa noite todo mundo aí. Fabricião, acho que a dúvida do Fábio é aquele problema lá que a Fernanda estava tendo aquele dia. Lembra? Pode ser que clicando lá nessa configuração que você colocou aí, é aquela parte lá da coloração, lembra? Você se recorda, Fabricião? Não, sinceramente não. Quer ver? Clica lá de novo, por favor, Fabricião. No box? Isso, no box lá, na propriedade. É verdade. É verdade. Das propriedades aqui, ó. Candle positivo vazado. Pode ser. Vamos ver. Olha lá, ó. Quando é positivo, ele fica vazado. Pode ser isso. Pode ser isso? Mas aí tem que ver se aplica ao problema do Fábio. Mas isso aqui realmente aconteceu. A Fernanda Balmante, uma colega nossa, né, já é bezerro lá, ela estava com isso e não conseguia resolver, só ficava o contorno. Aí ela, por algum motivo, ela tinha marcado isso aqui, que o padrão vem desmarcado, mas ela tinha marcado e ele alterou isso aí. Isso aí. Ó, beleza. Obrigado, Diogo. Eu não lembrava disso aí, cara. O Diogo, Valeu, como eu falei antes, agora eu não sabia que ele ia poder abrir o microfone. O Diogo, como eu disse antes, ele provavelmente a partir de dezembro, muito provavelmente, quase 100% de certeza, o Diogo vai vai estar conduzindo quase que
Quase não. Vai estar conduzindo efetivamente a sala trader. Eu vou entrar nessa sala algumas vezes por dia, 2, 3 vezes, de manhã, de tarde. Vou entrar para conversar com vocês, para ver como é que estão. Mas eu vou estar atendendo uma outra sala, que é, eu já falei, né? A sala Pro, que a gente está desenvolvendo aí. E, então, já vão se acostumando com o jogo aí. Na sexta-feira vocês vão ter a oportunidade, né, de ver como funciona. E possivelmente, na sexta-feira, já que vai ser o primeiro dia de vocês, possivelmente eu e o Diogo a gente divide, cada um fica com um pedaço do dia conduzindo, para vocês já terem uma percepção também de como é que é. E depois, durante o mês de novembro, vamos ter vários testes desses também, nesse sentido, porque eu preciso testar outra sala. Então, vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com o Diogo, que eu posso garantir que ele é um cara muito legal e que vai com certeza ter o mesmo cuidado em ajudar vocês que eu tenho. Isso a gente tem esse alinhamento e tenho certeza que vocês vão gostar muito de trabalhar com ele também. Jogão, legal, cara. Obrigado por ter vindo, cara. Não sabia se tu ia conseguir, legal. Obrigado mesmo por ter vindo. Tamo junto, boss. Podem contar comigo, viu, pessoal? Tô aí para ajudar e dividir um pouco de conhecimento, que eu aprendi muito com o Fabricião aí. É isso aí. Valeu, Jogão. Pessoal, são 20 horas e 52 minutos. Eu quero saber se alguém quer fazer alguma contribuição final. Estamos chegando no final de 2 horas aí. Se ninguém tiver nada, claro, eu vou fazer o encerramento. Só agradecer, né, pelas explicações, estou aprendendo bastante com esses setups, né, pela paciência, agradecer a você por essa paciência que você está tendo conosco, né, e que possamos fazer valer a pena, né, todo esse sacrifício que você está fazendo. Eu acredito que farão, sim, eu tenho certeza que farão. A sala, vocês vão, né, principalmente na sexta-feira, vocês vão perceber que a sala é um ambiente quase familiar. A gente realmente tem bastante, está desenvolvendo cada vez mais, né? E a gente vai desenvolvendo esse senso de família. E cada pessoa, cada grupo novo que está chegando, a gente tem um carinho também em receber. E a gente espera que vocês tenham também esse mesmo tipo de atitude, né, chegando na sala e tal. Os detalhes da sala, é claro que eu vou explicar isso amanhã, provavelmente na parte final da live. Eu vou explicar algumas coisas, porque na sexta-feira eu vou liberar o link para vocês. Aliás, amanhã à noite mesmo, eu vou liberar o link para vocês da sala, o link oficial da sala. Eu vou liberar a partir de amanhã à noite, na pior das hipóteses, na sexta-feira de manhã. Eu amanhã, durante o dia, vou passar para vocês um link onde vocês vão se inscrever para receber esse link da live. Para receber o link da live, eu vou comparar os pedidos de inscrição, eu vou comparar com essa tabelinha aqui. Quem estiver presente nas 4 lives vai receber direto, vai receber o link. Quem só veio em uma ou duas, ou só veio, né, só veio hoje, ou só veio nas outras duas, ou só veio numa, só veio no meio, aí eu vou conversar com a pessoa. Mas quem veio nas 4, né, quem vier nas 4, vai automaticamente receber o link para participar na sexta-feira. Nossa, eu faltei segunda. Não, você já está na sala. Você Você já está na sala, cara. Você já está na sala. Ah, ok. Isso é só para a sala de espera, tá? Essa listinha aqui é só... Ah, ok, tá bom. Tá certo. E, pessoal, se ninguém tem nenhuma contribuição... o André, por favor, pode falar. Boa noite, beleza? Boa noite. Acabou que eu tinha um problema com a faculdade, tive que voltar das férias antes. Estou em São Paulo, aí consegui chegar tarde, né? 8 e pouco. Mas deu para pegar um pedacinho. Peguei um pedacinho e vi o vídeo. Eu vi que você marcou ali o dia 3, é hoje? Você não marcou ontem. Eu não marquei o teu ontem? Tá ali como se eu não tivesse participado. Falha minha. Só tá marcado. Tá marcado, fica tranquilo. Beleza.
Não, Mas assim, tranquilo. não é o fato de não ter participado numa outra que vai né, vai impedir algum de vocês, mas aí eu gostaria de conversar, tentar entender o que aconteceu, ver se teve oportunidade de assistir no YouTube, pelo menos, né? Por exemplo, o Henrique não veio no primeiro, o André não veio no primeiro dia, assiste o vídeo no YouTube da primeira live, né? Quem não veio, por exemplo, o Francinaldo está aqui hoje, deixa eu ver se ele está aqui ainda. Não, já saiu. O Francinaldo estava aqui hoje, veio no primeiro dia, não veio no segundo, eu vou conversar com ele para que ele assista essa segunda live, enfim, porque a ideia dessas lives, a ideia dessa imersão é justamente introduzir vocês ao nosso ambiente de trabalho. Eu não quero que vocês caiam de paraquedas dentro de uma sala onde tem mais de 45 pessoas, mais de 40 pessoas trabalhando, e vocês caírem de paraquedas. Isso é ruim para essas 40 pessoas e para vocês que estão chegando. Então eu estou tendo todo esse cuidado, estou fazendo essa imersão aqui das 7 da noite às 9 da noite. Eu trabalhei durante o dia inteiro, mas estou aqui fazendo a live com vocês, que é para que vocês não tenham esse impacto na chegada na sexta-feira, depois na terça-feira de novo. Então, André, obrigado pela presença e pela contribuição. Tá assinalada a tua presença aqui, tá? Fica tranquilo. E se mais alguém tiver alguma contribuição, por favor, fica à vontade, pergunta, dúvida. Eu só queria fazer uma consideração final. A gente está sempre te elogiando, te agradecendo, né? E está sempre esquecendo das pessoas que te assessoriam, né? Que auxiliam aí nos bastidores, né? Eu queria também deixar dito que a gente reconhece e também está agradecido da mesma forma que a gente fica com você. Pode ter certeza que será repassado para todos. O Diogo, por exemplo, eu digo, o Diogo é o meu braço direito já há algum tempo e é uma das pessoas que me ajuda muito, principalmente quando eu preciso me ausentar da sala. Por exemplo, hoje eu precisei me ausentar da sala para resolver coisas da live de hoje, para resolver outros problemas que também tem a ver com a sala, e o Diogo me ajuda muito nesse sentido. Então, inclusive, quando eu falei que nós não temos mais vagas gratuitas, é justamente para a gente conseguir manter isso. Então, para eu poder manter essa, entre aspas não, mas para eu poder manter esse nível de serviço, essa qualidade do que a gente está fazendo, hoje eu consigo, com essa quantidade de pessoas, hoje eu consigo, eu me dedico eu mesmo e consigo. Mas à medida que a gente vai crescendo, vai ficar muito difícil. Então a gente vai começar a ter custos cada vez maiores. Hoje os custos da sala são bancados por mim. Então eu preciso, para crescer as salas, para ter mais salas, para ter mais pessoas nas salas, eu preciso crescer e aí eu vou ter que investir em outras coisas. Eventualmente até pagar funcionários para fazer determinadas coisas para a sala. Né? A condução é feita por mim, pelo Diogo, então é outra visão. Mas esses custos, é por isso que vão existir as salas pagas. A partir do mês que vem, vão existir as salas pagas. E porque esses custos, eles existem, a gente não pode fingir que não, e o trabalho que é feito por trás é muito grande. Parece muito simples, assim, faz uma livezinha da noite, conversa, durante o dia abre a sala e tal. Mas o trabalho que tem por trás disso, toda a parte de preparação, de acompanhamento, de regras, de gerenciamento, tudo isso que a gente faz por trás, às vezes fica muito escondido. Então, obrigado, Fábio, por agradecer as pessoas que me ajudam também, porque é o reconhecimento de toda a parte que está por trás de abrir uma live de noite para conversar. Parece muito simples, né? Abrir uma live para conversar, mas todo o trabalho que tem por trás, quase sempre as pessoas se esquecem. Então, de verdade, te agradeço por ter trazido esse agradecimento para o pessoal. Pessoal, deixa eu dar uma olhadinha numa última coisa aqui, beleza? Eu quero mostrar rapidinho, então, o que vocês vão ter que fazer na sexta-feira. Não, na quinta-feira, amanhã. Deixa eu mostrar rapidamente aqui. Eu vou passar um link para vocês no grupo Sala de Espera. Quem não está no grupo Sala de Espera não vai receber esse link pelo simples fato de que não cabe mais na sala nessa modalidade, como eu acabei de explicar. Então,
Se tem alguém aqui que se interessar por participar das salas depois das salas pagas, no nosso site também tem essa. Deixa eu só abrir uma página para mostrar, que vai ser, que eu vou enviar para vocês o link. Essa página aqui, um segundo só. Ó, essa página aqui é o termo de aceite. Então, esse link vocês vão receber e vão preencher esse formuláriozinho bem simples, nome, e-mail, WhatsApp, e está de acordo. Eu peço encarecidamente que leiam todo o documento. São coisas muito importantes para nós, para o bom funcionamento da sala, para o respeito a vocês, para o respeito a nós. Então, encarecidamente eu peço, leiam antes de mandar. Se tem coisas que incomodam vocês desde já, entrem em contato, ao invés de simplesmente preencher um formulário só pelo fato de preencher. Ao preencher esse formulário, vocês recebem automaticamente um e-mail do site informando que a gente recebeu essa solicitação, e depois disso é feito o cadastro. Daí vai ser checado, quem amanhã à noite participar da última live recebe o link para sexta-feira. Então, quando vocês mandarem esse formulário, eu vou confrontar essas pessoas que pediram o acesso com essas que estavam na live. Se o nome tiver de acordo aqui, eu gero o cadastro e aí vocês vão receber um e-mail da Zoom, do Zoom, com o link de acesso para a live. Por último, eu vou mostrar bem rapidinho também a página Quero Ser um Bezerro, que é onde a gente mostra Quero Ser um Bezerro, que é onde a gente explica basicamente o porquê de querer ser um bezerro. E aí a gente comenta aqui embaixo que se a pessoa quiser se inscrever para ter informações sobre as futuras vagas nas salas pagas, a pessoa se inscreve aqui também, nome, e-mail, WhatsApp, marca aqui que quer receber as atualizações pelo WhatsApp. Quando a gente tiver notícias sobre isso, a gente vai informar. Eu vou dividir em grupos de 20 pessoas, para não ficar grupos muito grandes. Vou fazer lista de envio do WhatsApp e vou passar as informações que a gente tiver. Por enquanto, estou aguardando, vou fazendo essa formação dos grupos até ter novidades para apresentar. Pessoal, agora sim, se ninguém tem nenhuma contribuição final, nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, eu vou encerrar. Deixa eu ver se tem alguém com mão levantada. Não tem, então posso encerrar então? Pessoal, quero agradecer a presença mais uma vez de todos vocês. Eu espero vocês amanhã na nossa quarta live, que vai ser amanhã sobre o componente emocional. A gente vai falar basicamente daquele assunto que a gente tratou na live com a psicóloga Camila no sábado. É um assunto que nós consideramos muito importante. A Camila, inclusive, traz a mesma estatística que a gente fala, que 80% da nossa atividade é cabeça, é emocional. Então, eu gostaria que vocês assistissem, quem não assistiu ao vivo, que assistisse lá no nosso canal no YouTube o vídeo da live com a Camila, live Ansiedade no Day Trade. Ansiedade no Day Trade. Então, agradeço, como eu falei mais uma vez, a presença de todos. Amanhã, às 19 horas, a gente tem a quarta e última live, e vai ser provavelmente a última vez que vocês vão participar de uma live sem ser bezerros. Então, aproveitem, amanhã é o último dia de vocês antes de se tornarem bezerros, tá bom? Um bom descanso para todos vocês, bons trades para quem opera amanhã, e a gente se vê às 19 horas, tá certo? Grande abraço. Boa noite.